Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o intuito de te ajudar nos seus estudos, na sua jornada acadêmica e estudantil. Hoje, mais uma videoaula para o nosso módulo de Geografia, onde vamos tratar de sociedade, vamos falar de formação social e introduzir esse estudo falando sobre os donos da Terra, ou quem deveriam ser os donos da Terra, e de que forma essa sociedade ela é afetada por certas diretrizes culturais, sociais, políticas e econômicas. Tá ok? Peço o seu like, a sua inscrição, que é uma forma de você motivar o meu trabalho e é uma forma de você expandir o raio de alcance desse trabalho aqui. É um trabalho com um objetivo de auxiliar tanto o ensino público de modo geral como você estudante. É um trabalho de utilidade pública e é um trabalho que precisa de ajuda, tá? Tanto que precisa de ajuda que do lado de cá eu faço minha parte como professor e do lado de lá, do seu lado, na verdade, a sua parte, o que você pode fazer é divulgar esse trabalho com os seus iguais, que se de alguma forma esses conteúdos te ajudam, pode ser que vá ajudar outros alunos. E dessa forma você mostra ao YouTube, a plataforma em si, a relevância desses conteúdos e a relevância desse canal. Combinado? Então vamos lá, vamos para a aula. De um modo geral, aí já englobando, né, tanto história, filosofia, sociologia e geografia, propriamente dito, o que vimos até aqui. O que vimos até aqui foi que a colonização, isso a nível Brasil, tá? A colonização foi um dos processos que definiram a formação populacional brasileira. Então é a partir da colonização que vai se formar a sociedade brasileira, ou, se observarmos além da colonização, partindo do princípio que quando Portugal, quando o colonizador português ele chega aqui no Brasil, já haviam pessoas habitando a terra, então vamos expandir essa formação social já a partir da história indígena. Só que a partir do século XV, os europeus, especialmente os portugueses, seguidos pelos espanhóis, iniciam a expansão marítima que os levou à conquista de terras até então, do ponto de vista europeu desconhecidas. É a partir daí que o Brasil entra na história oficial. Porque antes da colonização, o Brasil ele só tinha história a partir do ponto de vista do habitante nativo. Ele ainda não participava da história oficial europeia. E nessas terras, entre aspas, recém-descobertas, foram criadas colônias, que é daí que surge o termo colonização. A maior parte das terras conquistadas no século XVI estava na América, que já era habitada por grande número de povos autóctones ou nativos, originários da própria terra, que passaram a ser conhecidos como indígenas. Esse termo indígena eu entendo como um equívoco, porque já que a Espanha estava em busca de uma rota alternativa em direção às Índias, e quando Colombo chega à América, ele acredita estar numa parte ainda não explorada da Índia, então ele intitula aqueles habitantes que ele encontrou de índios. Então eu entendo isso como um equívoco. Mas, para a história oficial, ficou dessa forma. Os nativos que aqui habitavam, de modo geral, foram chamados de indígenas. A rica diversidade cultural das populações ameríndias
foi afetada negativamente pelo processo de colonização que os europeus lhe impuseram. Foi uma colonização, foi uma culturalização imposta. Muitos povos indígenas perderam seu território e outros foram dizimados. Houve, aqui na América, duas formas de colonização, distintas uma da outra. A colonização de povoamento, ou de enraizamento, ocorreu quando os europeus, em geral, iam viver nas regiões conquistadas. Muitas vezes, esses primeiros povoadores eram refugiados, perseguidos em sua terra natal por motivos políticos e religiosos. Lembrando que século XV, século XVI é o período de que se intensificou a Inquisição católica contra os protestantes. Então, muitos desses primeiros colonizadores, esses primeiros refugiados, eles são principalmente perseguidos pela Inquisição, que vieram tentar reconstruir suas vidas aqui na América. E a colonização de enraizamento, mais conhecida, ela ocorreu no Nordeste dos Estados Unidos. E a colonização de exploração, ela ocorreu quando não havia preocupação em estabelecer condições favoráveis para fixar uma população europeia. Mas a intenção, de fato, era de retirar recursos e riquezas das terras exploradas. Isso, de modo geral, aconteceu no centro da América e na América do Sul. E nesse pacote aí entra também o Brasil. E, de fato, o que é uma sociedade? Sociedade seria um agrupamento de pessoas ou indivíduos que vivem em uma determinada época ou em um espaço delimitado e que aceitam e praticam normas em comum. Essas pessoas ou indivíduos são movidas também, em maior parte, em maior ou menor grau, pela consciência de que vivem em grupo e respeitam valores importantes a todos. Isso na teoria. Exemplo, quando estamos lendo um jornal ou escutamos uma notícia e surge a expressão a sociedade brasileira, o autor, né, dessa matéria pressupõe que as pessoas que vivem hoje no Brasil se submetem às regras e valores criados ao longo do tempo e são membros dessa sociedade. Mas a sociedade também muda. Seus valores e, com certa frequência, passam por profundas modificações ao longo da história. Exemplo, a família, ela mudou ao longo da história. A situação da mulher, ela melhorou ao decorrer da história. Por mais que ainda exista preconceito, por mais que ainda exista imposição, por mais que exista ainda agressão contra a mulher, de qualquer natureza que seja, mas a condição dela melhorou principalmente no termo submissão. Não que, de 100% falando, a mulher fosse submissa, mas a história mostra que a mulher ela quase que não tinha oportunidade. Por mais que ela fosse um autor ativo na história de modo geral, ela teve representatividade, mas não tinha reconhecimento. Eu entendo assim. Então, de certa forma, por muito esforço e mérito da população feminina, a sua condição ela melhorou. E tudo é passivo a mudanças, incluindo também a questão da religiosidade. Hoje, por mais que ainda exista preconceito religioso de todas as partes, mas a perseguição, ao menos, ela não tem mais o apoio do Estado, como o que ocorreu aqui no Brasil nos primórdios, né? A perseguição contra as religiões afrodescendentes, por exemplo, que não era se permitido a prática da religião africana. Então essas coisas não existem mais. Existe-se até uma certa liberdade. Falta-se tolerância, mas existe liberdade. As notícias policiais nos jornais frequentemente citam o marginal, a marginalidade, que é uma expressão que refere-se ao indivíduo que não segue as regras da sociedade e se coloca à margem dela. É como se a sociedade fosse um rio e quem não segue o curso desse rio, quem não segue as normas da sociedade, está fora, está à margem.
Daí o uso da expressão marginal, que do ponto de vista sociológico, infelizmente ganhou contornos policiais e perde cada vez mais seu conteúdo sociológico, tá? Porque o marginal seria aquele contraventor, aquela pessoa que não segue as regras e as normas institucionais, mas exemplificando, seria o que nos anos 60 e 70 ficou conhecido como movimento hippie, aquele cara que lutava contra as diretrizes sociais, contra toda aquela imposição capitalista e etc. Mas só que esse termo ele ganhou contornos policiais, contornos de criminalidade. Associou-se o criminoso a um marginal, que, sociologicamente falando, seriam duas coisas completamente distintas. E da mesma forma, nota-se cada vez mais na sociedade uma profunda exclusão de determinados grupos ou indivíduos. Diversos brasileiros não têm oportunidade de inserção na dinâmica econômica e social. Isso aí é um problema já gerado pela má administração do ensino público. O ensino público sucateado de forma proposital acaba não dando oportunidade para a população de áreas carentes, das periferias, e por isso, por uma questão de índole, a pessoa ela acaba tendo que procurar as suas próprias oportunidades. E essa situação tem marginalizado enormes contingentes populacionais, já adotando esse termo marginal que eu não concordo, a criminalidade, que não participam da construção da sociedade de forma oficial e são excluídos de qualquer benefício que possa advir dela. Que benefícios seriam esses? Benefício de assistência social, os benefícios gerados de um registro de trabalho, e até mesmo o sistema carcerário, ele não assiste esse delinquente. Pelo contrário, deixa ele cada vez pior a cada momento que ele entra no sistema prisional. E, na verdade, são impedidos, muitas vezes, de dar sua colaboração por preconceito e falta de oportunidade. Repito, essa oportunidade que é negada pelo Estado, que a pessoa vai buscar por conta própria. E só para um detalhe aqui, já que se tornou um equívoco, né? Esse cara que não aceita os princípios sociais, ele foi associado a um delinquente. Então, dado que políticos também cometem atos de delinquência, então ele também seria classificado como marginal. O marginal não seria só aquele negro pobre, mal vestido da periferia, mas também esse cara engravatado de terno, com diploma e grau de instrução, que pratica crimes, ele também é tido como marginal, só para deixar claro. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Espero vê-los aqui numa próxima oportunidade. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam de que conhecimento é poder e poder adquirido ele deve ser utilizado. Até uma próxima.